P sobre L, P sobre VP, ROI, dívida líquida, EBITDA, patrimônio líquido. Com meia dúzia de métricas que você nem precisa saber o que significam direito, você vai escolher os investimentos que vão garantir a sua renda passiva, a sua aposentadoria. Eu sinto muito, mas se você acreditou nisso, você aprendeu ou está aprendendo errado. Mas se esse é o seu caso, fica tranquilo, isso acaba hoje, nesse vídeo. 99% dos investidores, principalmente os iniciantes, estão aprendendo a analisar ações e a investir na bolsa de valores do jeito errado. Por quê? Porque 99% dos influenciadores, criadores de conteúdo, também não ensinam do jeito certo na internet. E eu já te adianto que os perfis e canais que ainda ensinam de forma mais aprofundada e séria não são os maiores da internet. Mas Badu, como assim? Por que a maioria dos canais não ensina do jeito certo? Você está dizendo que a galera está ensinando errado e que esses canais são ruins? Não. São 3 os motivos pelos quais a maior parte dos perfis não te ensina a analisar e investir em ações do jeito certo. E não é porque são canais ruins. O primeiro motivo é porque não sabem. Exatamente isso. Muitos criadores de conteúdo simplesmente não sabem, aprenderam essa meia dúzia de indicadores do mesmo jeito que você e estão ensinando o pouco que sabem. E eu não estou aqui para criticar ninguém. Fazer isso é melhor do que ficar coçando o saco sem fazer nada, a intenção já é boa, já é alguma coisa. Segundo motivo, muitos youtubers e influenciadores não querem atrair para sua base pessoas interessadas em conhecimento mais aprofundado e pessoas questionadoras. Muitos só querem atrair clientes que vão comprar um curso caro e às vezes superficial ou assinar uma carteira recomendada e depois vão continuar comprando tudo que eles oferecerem. Eu também não sou daqueles que fica falando mal de quem vende pela internet. O mundo hoje vende pela internet. Cabe a você decidir o que você compra e o que você não compra. Mas o terceiro motivo é o principal. As pessoas não querem aprender isso a fundo. Analisar ações e investir na bolsa de valores do jeito certo dá trabalho, não é coisa simples. E isso gera poucas visualizações por aqui. Análises aprofundadas não viralizam na internet. Os canais, eles estão mais interessados em receber mais visualizações. E a verdade é que analisar diversas ações é difícil e até inviável para muitos. A maioria das pessoas não tem tempo e nem mesmo leva jeito para isso. E nem precisa. Mas uma coisa dá para fazer. Uma coisa você pode e deve fazer se você pretende investir em ações no longo prazo. Você precisa de pelo menos uma boa base para entender os setores, as empresas e o resultado das empresas que você pretende investir. E o engraçado é que a maioria das pessoas também não quer desenvolver nem mesmo essa base. Foi por isso que eu parei de criar conteúdos tão aprofundados de análise fundamentalista aqui por um tempo. As pessoas não estão muito interessadas nisso. Por isso que, quem sabe, um pouco mais do que a média tem tanta vantagem investindo na bolsa de valores. Mas você, pelo visto, está interessado nisso e é só isso que importa para mim nesse momento. Dependendo do engajamento desse vídeo, e se vocês quiserem mais, eu posso soltar uma série de vídeos aqui e até mesmo lives no canal com foco em análise de ações. Com um conteúdo que talvez você rode o YouTube inteiro e não encontre, mas só se vocês quiserem mesmo. Então pega papel e caneta, coloque esse vídeo em tela cheia para tudo que você estiver fazendo. Deixa o like para fortalecer a nossa comunidade e comente também o tipo de conteúdo que você quer por aqui. E sinta-se convidado a se inscrever no Valor em Ação. Nesse vídeo eu vou te falar quais são os pilares de uma análise fundamentalista. E não, você não vai sair desse vídeo sabendo analisar todas as ações de todos os setores, de todas as empresas do mundo. Mas pelo menos você vai entender muito mais as empresas que você já tem, as ações que você já tem ou está pensando em investir. Eu dividi essa introdução, esse vídeo, que na verdade é uma introdução a isso, em 4 pilares que vão sustentar a maioria das suas escolhas de investimento na bolsa de valores. Nesse primeiro vídeo, eu quero que você saia entendendo o que existe por trás de um bando de conceitos que você já até deve ter ouvido falar,
deve estar até familiarizado com eles, indicadores que te falaram que você deve comparar e usar nas suas análises, mas que você talvez não saiba exatamente o que eles indicam, o que eles significam ainda. O objetivo desse vídeo é começar a tirar sua venda para esse universo chamado análise de ações. O primeiro dos 4 pilares é você entender o setor, mas entender mesmo, não é entender de qualquer jeito. O setor elétrico é mais seguro, pois é um setor perene porque ninguém vive sem energia elétrica. Pronto. Não é por isso que o setor elétrico é mais seguro, pelo menos não só por isso. Ninguém vive sem tecnologia, sem informação, sem se alimentar, sem roupas, praticamente sem cosméticos, sem remédios, etc. Quase todos os setores são perenes, pô. Muitas empresas é que não são. Então, assim, não tem como você investir numa empresa sem entender o setor. E não tem como você sair comparando indicadores se você não entendeu sobre como funcionam esses setores. No que depender de mim, você não vai sair por aí querendo comparar a margem EBITDA do Bradesco com a do Itaú para saber quem que é melhor, porque te falaram que você deve comparar os indicadores sempre de empresas do mesmo setor. Até que é verdade esse bilhete, esse último, né? Você precisa comparar sempre empresas do mesmo setor, parecidas, mas às vezes ainda não te falaram que banco não tem EBITDA, né? Não faz sentido você olhar isso num banco. Entender o setor é fundamental. EBITDA significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A dívida das outras empresas e das pessoas coloca dinheiro no bolso dos banqueiros. Por isso que não faz sentido você olhar lucro antes de juros nos bancos. Juros colocam dinheiro no bolso dos acionistas de bancos. Se você tem ação de banco na carteira, saiba disso, é diferente. A análise fundamentalista de ações é como você olhar por baixo do capô de um carro usado antes de você decidir se vai comprar ou não. Você pode pedir para o seu mecânico de confiança fazer isso, se você não souber. Mas você pode entender o básico também para ninguém te passar para trás, entendeu? Isso inclui você olhar para as finanças da empresa, como e quanto dinheiro ela ganha, quanto que ela está devendo, como que ela está crescendo, como que ela pretende crescer. Você também observa o setor em que a empresa atua, o que está acontecendo nesse setor, o que está acontecendo na economia. É assim. Assim como você considera muitos aspectos antes de comprar um carro usado, né? Se é um carro para o trabalho, você é produtor rural, talvez uma caminhonete faça mais sentido. Se você é um engenheiro solteiro, não tem filhos, não precisa disso, talvez não faça tanto sentido assim um carro enorme, não tem nenhuma necessidade disso. Então a análise fundamentalista te ajuda a entender se uma empresa pode ser uma boa escolha de investimento para você. E aí, olhando para todas as informações importantes que podem afetar o valor dela no longo prazo, você toma a sua decisão. E você já deve ter ouvido falar que financeiramente comprar um carro zero não é uma decisão inteligente. Então, um carro zero na bolsa talvez seria o equivalente a entrar no IPO de uma empresa, talvez. E, coincidentemente, também não costuma ser um bom investimento comprar ações no IPO, que é quando a empresa emite ações na Bolsa de Valores pela primeira vez. Eu não vou me aprofundar aqui nos setores nesse vídeo, obviamente, eu só trouxe esses exemplos para te mostrar a importância de você entender o setor antes de investir. E o segundo pilar, e agora anota que isso aqui é importante e vai ter coisa para você anotar. O segundo pilar na nossa análise são as margens. Nesse caso, você pode se concentrar mais nas margens bruta, líquida, EBITDA e até mesmo na margem EBIT também. No vídeo eu vou focar na margem líquida, mas todas elas são importantes e falaremos delas nos próximos capítulos, se tiver. Por isso, se inscreva no canal, ative o sino e se você quer conteúdo sobre isso, deixa o comentário. Mas vamos lá, que diabo é isso? O que é margem? Margem líquida, o que é? Lucro líquido dividido pela receita líquida. Beleza, é só isso que você precisa saber? Badu, é fácil, eu vou comparar, encontrar a maior margem líquida do setor e é essa empresa que eu vou escolher, essa é a ação, certo? Não, tá errado. Se você fizer isso, a sua carteira vai girar mais que roleta russa e em uma hora o azar chega na roleta russa. Então eu fui lá no Investidor 10, filtrei as ações do setor elétrico pela margem líquida.
Quem que eu encontro? Renova Energia. Então, margem líquida de mais de 330%. Como eu não sei, lucro maior do que a receita. Então, é esse o tipo de empresa que você quer. Então, você vai comprar, né? Como que o lucro bruto é menor que o lucro líquido? Não importa, ninguém precisa saber como isso acontece. Eu nem quero saber também por que a ação só cai. Depois que eu comprar, vai subir porque caiu muito. Enfim, supondo que você não foi tão ingênuo e não escolheu essa empresa, você escolheu a Taesa. Por que você investiu na Taesa? Porque todo mundo fala que é boa e a margem líquida está melhor dentre as mais conhecidas, as mais famosinhas aqui. Beleza, hoje sim, mas em 2020, 2021 era a Transmissão Paulista que tinha a melhor margem líquida. E aí, o que você faz? Como eu disse, isso muda muito e você não quer que a sua carteira de investimento seja do tipo roda-roda Jequiti. Você precisa entender as causas das variações das margens também. Quais são as causas das variações das margens? Só que para fazer isso aí dá mais trabalho, né? Aí neguinho não vai te ensinar como é que faz. Você vai precisar aprender a analisar uma DRE e se a pessoa não sabe nem ela mesma, como é que ela vai te ensinar a fazer isso, né? Então, a demonstração de resultados do exercício, na DRE, você vai conseguir entender, por exemplo, que o lucro de uma empresa pode ter aumentado, mas as margens diminuíram. Ou o contrário, o lucro caiu, mas a margem aumentou. Como que você entende isso? Pô, se você observar aqui no detalhe, na Renner, você vai ver que ela teve um lucro líquido recorde em 2022 e a margem líquida melhorou em relação a 2021. Mas por quê? Bom, principalmente por conta de um melhor resultado operacional e de um melhor resultado financeiro. Com a Selic muito alta, o caixa da empresa rendeu mais, a empresa tem caixa líquido, tinha caixa líquido naquela ocasião. Mas não é esse tipo de lucro que faz você investir numa empresa. Não é o lucro do resultado financeiro. Lucrar com dinheiro parado na conta, você consegue fazer isso sozinho. Tudo bem, mas também não é por isso que é ruim. Só que a margem dela ainda está pior que a de 2019 e 2020. Só que se você analisar o setor, você vai ver que isso deve melhorar caso as coisas continuem melhorando no varejo. A empresa está bem posicionada, boa situação financeira. No caso da Marisa, que é concorrente, a gente vê que a receita da empresa aumentou, mas o lucro líquido foi para o beleléu e a margem líquida também. Receita líquida aumentou, lucro bruto também. Só que aí quando você desce mais um pouquinho na DRE é que você entende o problema. Talvez o resultado de equivalência patrimonial e as despesas financeiras tenham derrubado o lucro da empresa em 2022, porque ela tem muito mais dívida que a Renner. Ou melhor, nem derrubou o lucro, né? Aumentou ainda mais o prejuízo que a empresa já tinha. Então cabe a você avaliar sempre qual foi a origem dessa melhora ou piora no resultado líquido e se esse desempenho positivo ou não tende a se repetir nos próximos anos, se é recorrente, se é sustentável. Embora uma empresa tenha obtido um lucro líquido superior, ele pode não ser sustentável, ou pode ser que o resultado às vezes foi prejudicado por um evento não recorrente, por algo que está acontecendo no setor nesse momento, mas que deve melhorar nos próximos trimestres, anos. As principais linhas da DRE capazes de afetar o resultado de uma empresa e as margens delas são o custo dos produtos e serviços vendidos, as despesas e receitas operacionais, o resultado financeiro e os impostos sobre o lucro. Origem, causa, motivos, razões, essas são as palavras que vão te dar uma boa base para saber o que esperar do resultado da empresa nos próximos anos. E não um número, um indicador isolado, entendeu? Depois das margens, a gente vai para o próximo pilar, que é a rentabilidade. O que você deve ter aprendido até hoje, na maioria dos vídeos e cursos, até mesmo os pagos, é que o ROI mede a rentabilidade da empresa. Quanto maior o ROI, melhor. Certo? Sim. Tá? Só que no máximo você deve ter aprendido também compare sempre empresas do mesmo setor. E olhe lá. Só que o que é a rentabilidade? Como que você explica e entende isso de forma simples? Para você que não aguenta mais sopa de letrinha nesse mundo dos investimentos, pelo amor de Deus, como que é a tradução? Eu faço isso aqui de graça para você, pode ficar sossegado. Lembra da margem líquida que a gente viu? Então, comecinho do vídeo. Indicadores de desempenho relacionados à DRE, como é o caso da margem líquida, eles medem a eficiência da empresa em gerar lucro. Lucro para quem? Para o dono.
Então, quanto da receita que virou lucro? Quanto maior, melhor, sim. Só que não existe milagre, pô. Quem faz essa operação toda ficar de pé antes da receita são os ativos. Então imagina que a empresa nasceu hoje, agora, nunca vendeu 1 centavo na vida, nunca existiu, vai começar a rodar, nunca teve receita na vida essa empresa. Para ela começar a operar, vendendo produtos, serviços, ela precisa de ativos, estoque, que seja, precisa de gente trabalhando lá. E aí você talvez se lembrou de uma demonstração chamada balanço patrimonial. Se você lembrou disso, parabéns, você já está mais avançadinho. Um lado do balanço patrimonial, ele é composto justamente pelos ativos. Ativo é o que faz a empresa rodar, ganhar dinheiro. De onde que vem o dinheiro para financiar os ativos? Do outro lado do balanço patrimonial, que é composto pelos passivos e pelo patrimônio líquido. Olha aí. Isso também é papo para uma aula só sobre isso, mas já estou adiantando aqui para você. Só que anota aí, lucratividade, margem líquida, relaciona lucro com receita. Rentabilidade, ROI, Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido, relaciona o lucro com o patrimônio dos sócios, dos donos. Se você não entendeu até agora, não se preocupa não, que agora vai. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Seu José, um grande fazendeiro, deixou de herança para o seu único filho uma baita de uma fazenda no Mato Grosso. O filho dele, João, não sabia muito bem como ele tocava esse negócio, as fazendas, aprendeu na marra com os funcionários ali mais antigos, foi conseguindo tocar a empresa e teve até uma margem boa, uma receita em média de 2 milhões por ano, com um gasto total entre custos e despesas de 1 milhão. Então, lucro de 1 milhão, margem líquida de 50%. Isso foi a média dos lucros já por um bom tempo, uns 5 anos desde que o pai dele se foi. Então dá um salário ali até bom de seus 85 mil por mês, então tá bom pra caramba, né? Só ele é filho único, então aparentemente isso aqui é muito bom. Só que aí o João ele teve uma excelente ideia e fez um ótimo investimento, mesmo sem saber o que estava fazendo no momento. E aí com parte desses 85 mil reais por mês ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu pagar uma faculdade de administração top para o filho dele, o Cadu, que foi estudar na FGV, na capital do estado de São Paulo. E aí, em menos de 2 semestres, o filho chegou para o pai e falou: pai, é o seguinte, se eu te falar que essa fazenda que a gente tem vale 20 milhões, só fazenda pura, só a terra, sem nada, sem contar as máquinas, os estoques, os outros ativos que a gente está perdendo dinheiro. Hoje estamos fechando com um ROI de menos de 5%, é o lucro anual dividido pelo patrimônio, 1 milhão dividido por 20 milhões. Isso é horrível para um negócio que muito provavelmente não vai crescer mais nada mesmo se continuar desse jeito. Com esses 20 milhões em fundos imobiliários, sem fazer porra nenhuma, em fundos de baixo risco, high quality, high grade, dá para tirar 150 mil por mês fácil. Então se for para ganhar essa merreca, a gente vende essa fazenda e investe o dinheiro. Foi aí que o João resolveu ouvir o filho e investir na capacidade produtiva da fazenda e 2 anos depois viu ela gerar uma receita de 10 milhões ao invés de 2. Só que com essa receita de 10 milhões por ano, os custos subiram para quase 6 milhões. E aí sobrou 4 milhões de lucro. A margem líquida piorou, caiu, não é mais 50%. Então deu ruim, né? A margem líquida piorou. Não, a margem caiu, mas o retorno sobre o patrimônio agora é de 4 dividido por 20, que é igual a 20%. Um ROI muito melhor. O salário, digamos assim, do seu João subiu, sem precisar ele aportar mais dinheiro nesse negócio. Só que para fazer aqueles investimentos em melhorias, o filho do seu João, o Cadu, ele não fez de graça. Ele foi lá no Banco do Brasil, pegou um empréstimo de alguns milhões para conseguir fazer isso. Como ele tinha a fazenda como garantia, e a família não tinha dívida nenhuma, o Banco do Brasil abriu as pernas, emprestou, não cobrou um juro muito alto. Então, se você é dono do Banco do Brasil, o acionista, você se deu bem, o João também, o dono da fazenda, se deu bem. Claro que o filho dele ponderou os riscos, viu que se tratava de uma terra muito boa para produzir o que ele estava querendo produzir, estudou os cases de fazendas vizinhas que fizeram a mesma coisa que ele, tiveram muito sucesso. Eu estou falando que a faculdade foi um bom investimento, mas parte daquelas despesas que saíram de 1 milhão para 6 milhões, aquilo ali é risco que a empresa agora precisa tomar. Isso é fruto do aumento das despesas financeiras
que ele está tendo com o custo da dívida contraída para fazer a fazenda virar um negócio mais rentável. Pegou o dinheiro para investir em máquina, tecnologia, semente de qualidade, estoque, aumentou também, tem muito mais gente para pagar salário agora para trabalhar dentro da fazenda. A dívida, que era zero, agora não é mais de zero, mas a rentabilidade aumentou. E aí vocês estão percebendo que as coisas se conversam, não é isolado. A margem depende da receita e do lucro. O ROI, a rentabilidade, depende da margem líquida também e da alavancagem do patrimônio líquido, do endividamento. Portanto, se uma empresa se alavanca, aumenta o seu endividamento, provavelmente o retorno sobre o patrimônio líquido deverá ser maior também. E se o ROI é maior, o PVP vai acabar sendo um pouquinho maior, né? Ficou mais cara. Não é que ficou mais cara, mas é aquela velha história, né? O preço da máquina de sorvete de um sabor só, que faz sorvete de um sabor só, é menor do que a que faz sorvete de vários sabores. Badu, a alavancagem não torna a empresa mais arriscada? Como assim a empresa é mais rentável e é mais arriscada também? É que assim, nem sempre o endividamento é uma coisa ruim, é negativo para a empresa. Pode ser benéfico até certo ponto, mas também pode acabar sendo prejudicial. É aqui que você precisa parar para analisar, para entender o endividamento. Então, dito isso, a gente entra no próximo pilar, o endividamento da empresa. O endividamento de uma empresa está relacionado com o quanto ela está comprometida com dívidas, quanto que ela deve de forma relativa. Essas dívidas podem ser operacionais ou financeiras. Tem dívida que é onerosa, ou seja, que vai incidir juros. Tem dívida que não. Às vezes a empresa se financia com fornecedores, tem certo prazo, mas ela não precisa pagar juros. Isso aí é uma coisa que empresas com vantagens competitivas conseguem até um prazo muito maior. Só não pode mentir como a Americanas fez no balanço, né? Então, dívida não é sempre ruim, desde que a empresa seja capaz de pagar a dívida e que o custo desse endividamento seja compensado pelo maior retorno que ela vai conseguir gerar para os donos. Então, se o retorno sobre o capital investido é menor que o custo dessa dívida, que o custo de capital, ela não está valendo a pena, essa dívida não está valendo a pena. A empresa ela precisa ter capacidade de pagar a dívida. E nem mesmo para crescer, às vezes, vale a pena a empresa sacrificar de forma permanente a sua rentabilidade. De forma temporária, às vezes sim, a empresa abre mão de lucratividade e rentabilidade para crescer e se tornar muito mais rentável e lucrativa depois. Mas aí são outros 500. Para analisar a capacidade de pagar as dívidas da empresa, você tem um indicador muito conhecido que talvez você nem sabia que era para isso que servia, que é o indicador de dívida líquida sobre EBITDA, que é muito útil na maioria dos casos. Se uma empresa como a Equatorial, por exemplo, tem 5,12 bilhões de dívida bruta e 1,37 bilhão de disponibilidade, ou seja, de caixa e aplicações financeiras, sua dívida líquida é de 3,75 bilhões, um menos o outro. Então, com base num EBITDA de 2,7 bilhões, a alavancagem do EBITDA dela é de 1,39, como você está conseguindo ver no Investidor 10. Considerando o EBITDA como um indicador do potencial de geração de caixa da empresa, a gente chega à conclusão de que ela levaria aproximadamente 1 ano e meio, 1,39 anos, para pagar todas as suas dívidas se ela usasse o que ela tem em caixa hoje, mais o seu potencial de geração de caixa. Quanto maior a alavancagem do EBITDA de uma empresa, maior é o risco de ela não conseguir cumprir com o pagamento das suas dívidas onerosas. Se a dívida líquida da empresa for negativa, no caso, aí sim esse risco é muito mais baixo. Você olha aí, por exemplo, a toda poderosa Ambev, dívida líquida negativa, dívida controladíssima. É claro que a empresa não vai pagar toda a sua dívida só pelo fato dela ter condições de fazer isso com o dinheiro que ela tem em caixa. Como eu disse, o endividamento nem sempre é algo ruim. Dá até para a empresa conseguir alguns benefícios tributários por conta disso, mas a gente fala sobre isso depois. Só que você precisa entender como funciona e saber analisar o endividamento. E é claro que é necessário você levar em consideração muitas outras coisas na sua análise para tirar conclusões gerais a respeito do endividamento da empresa, comparar com as concorrentes, enfim. Só que de modo geral, uma dívida líquida sobre o EBITDA maior que 3, 4 vezes ou até mais, isso aí já precisa ligar um sinal de alerta na sua análise de que pode ter mais risco nessa empresa. Então olha o caso da Movida, por exemplo.
esse endividamento já é mais elevado. Ela precisa de crescimento e de uma boa rentabilidade, de um bom retorno para justificar essa alavancagem que tem um custo e para continuar gerando valor para o sócio. Não é à toa que os bancos eles costumam analisar isso para conceder crédito para as empresas. Eles olham esses indicadores para isso. Os bancos não têm EBITDA, como a gente brincou no começo do vídeo, mas eles se preocupam muito com esse indicador, com essa métrica na hora de emprestar dinheiro para as empresas, que essas sim têm EBITDA. Uma empresa com uma alavancagem maior, ela pode ter dificuldade para captar recursos, para se financiar, seja capital próprio ou de terceiros. Se ela quiser se desalavancar para conseguir ter mais facilidade para isso, provavelmente ela vai precisar gerar mais caixa, entendeu? Por isso que os bancos olham isso, para garantir, opa, se passar disso aqui, você precisa me adiantar essa dívida, isso chama covenant, ou então, olha, com essa dívida desse tamanho eu não vou conseguir te emprestar ou só te empresto também muito mais caro. É assim, às vezes se a empresa ela já está muito alavancada, porque ela apostou muito num crescimento ali da companhia ou num aquecimento muito forte do setor que ela atua e aí de repente ela é surpreendida com uma crise no setor, a coisa pode ficar bem feia ou com uma recessão, porque aí o que acontece? A receita vai diminuir, consequentemente a geração de caixa também, os boletos das dívidas vão continuar vencendo e ela vai ter dificuldade para captar recursos, até mesmo para continuar financiando essa operação com capital de giro até que ela volte a gerar caixa livre, entendeu? E aí ela pode acabar entrando numa bola de neve muito feia. Dependendo do tamanho da crise no setor, pode ser que uma empresa passe por um período longo destruindo valor, o que muda completamente o retorno de quem investiu nela antes de isso começar a acontecer. É por isso que a gente fala que dívida nem sempre é ruim, mas ela aumenta o risco dos negócios na maioria dos casos. Isso aqui é indiscutível. Lembra do exemplo no começo do vídeo? Mesmo abrindo o capô do carro e analisando bem, o mecânico ele pode acabar não vendo algum problema estrutural do carro que só ia aparecer mesmo com o desgaste natural das peças ao longo do tempo. É por isso que empresas de crescimento são mais arriscadas e empresas mais sólidas, mais seguras, mais maduras e que historicamente geram caixa mesmo em momentos de crise são mais seguras. São empresas de mais qualidade. E aí, por conta disso, na maioria das vezes, quanto melhor e mais sólida for uma empresa, o investidor ele vai às vezes acabar pagando um prêmio por conta dessa maior qualidade e segurança. Só que sobre múltiplos a gente vai falar nos próximos vídeos, P sobre L, PVP, EV/EBITDA. Mas o que eu posso te adiantar é que múltiplos de valuation são como uma balança especial que os investidores usam para aferir ou medir o valor de uma empresa. Só que aí cada investidor tem a sua balança ali. É como você usa o preço para medir quanto que alguma coisa custa, só que ao invés de olhar só para número, para os múltiplos, você olha para várias coisas em conjunto. Essas coisas podem ser os lucros que a empresa faz, as vendas, o valor dos seus ativos, o quanto que ela gera de caixa, enfim, tudo pode entrar nessa comparação. Imagine que você está escolhendo entre duas máquinas de fazer sorvete. Uma tem mais recursos, produz vários sabores, precisa de menos funcionário, só que o preço dela é um pouco maior. Então não dá para você dizer que ela é muito mais cara que uma máquina que tem menos recursos e produz apenas um sabor de sorvete e precisa de 2 operadores. Você olha para o que a máquina oferece em relação ao preço, certo? Então os múltiplos funcionam dessa forma. Eles comparam essas coisas que a empresa tem com o seu valor na bolsa de valores. Isso ajuda os investidores a entenderem se uma empresa está sendo considerada cara ou barata em relação ao que ela oferece como investimento, em termos de opcionalidade, em termos de custo-benefício, ou você poderia chamar de uma forma mais chique, custo de oportunidade. Múltiplos são ferramentas para ver se o preço das ações faz sentido considerando a realidade da empresa e eu nem preciso dizer que isso vai depender muito da opinião de quem está analisando também. Como eu falei, cada um tem sua balancinha. Você precisa aferir a sua balança direito para você não sair pesando as coisas errado. Então o vídeo ficaria muito longo, mais longo do que já está, se eu fosse entrar em outros pontos que também são bem importantes, como, agora pode ficar tranquilo, tá? Custo médio ponderado de capital, não precisa se preocupar, você vai entender nos próximos vídeos. Necessidade de capital de giro, liquidez corrente,
Índice de cobertura de juros, é tudo nome estranho, você vai entender de forma simples. Estrutura de endividamento, qual que é o percentual desse endividamento que é oneroso, que não é. Análise de fluxo de caixa, EBITDA, análise do balanço patrimonial, estrutura dos ativos, estruturas dos passivos. Puta merda, é muita coisa, como eu disse. Não é algo tão simples, não cabe num vídeo só e é por isso que a maioria das pessoas não quer te ensinar isso. Mas eu tenho certeza que você que busca fazer bons investimentos e quer usar a análise fundamentalista para te ajudar nessas decisões, eu sei que você quer começar a entender de verdade os relatórios de recomendações das casas de análise de investimento na Bolsa de Valores. Você quer entender de verdade isso, concordar ou discordar com base em um embasamento de verdade e não com base em achismos ou na sua torcida pela empresa. E aí é para isso que serve a análise fundamentalista, para tirar o lado emocional do jogo ao máximo, já que 100% não dá para tirar, nós somos seres humanos. Para você entender que o P sobre L é um bom filtro, o PVP pode ser também, mas não é tudo. Só que beleza, se vocês quiserem, eu posso seguir produzindo essa série de vídeos ou lives sobre análise fundamentalista. Mas é só se vocês quiserem. Se você se inscrever no canal, deixar nos comentários, que dependendo do número de likes, do engajamento, eu continuo. Caso contrário, vou seguir produzindo os mesmos conteúdos. Nesse vídeo aqui que está aqui do lado, eu já dou uma boa introdução de como você analisa, por exemplo, uma empresa do setor de seguros, como que você entende os resultados de uma seguradora, comparando Caixa Seguridade com BB Seguridade. Então clica no card que está aparecendo aqui do ladinho, assiste que a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, valeu! E obrigado por ficar aqui esse tempo todo, eu tenho quase absoluta certeza que esse foi o vídeo mais longo da história do canal.